Senhor Deus, mais uma vez nós agradecemos a Ti. Mais uma vez. Sabemos que os dias têm sido maus, sabemos que nós estamos sendo testados, nós estamos sendo, de todas as formas, provados, Senhor, por Ti e tentados pelo inimigo das nossas almas. Tua palavra diz que Tu não nos tenta, Tu nos prova. Sabemos que lutas vêm, dificuldades, sabemos que existem dias em que nós não estamos bem, Senhor, e muitas vezes não queremos nem sair de casa, não queremos ver ninguém. Apesar de termos a consciência de que isso não é correto, de que se nós estamos em Ti, Senhor, nós temos motivos para agradecer e nos alegrar constantemente, mas Tu nos conheces, Senhor, Tu conheces o nosso interior, e a Tua palavra também diz que há dias de choro, há dias de pranto, há dias de dificuldade. E é nesses momentos, Senhor, em que nós mais precisamos de Ti, mais precisamos do amor dos nossos irmãos, mais precisamos da Tua palavra que nos diz: siga em frente, prossiga. Precisamos das pessoas que Tu colocaste sobre as nossas vidas, mais experientes, como que nos irão guiar nessa caminhada. Eu oro, Senhor, para que os nossos ouvidos espirituais nessa noite, mais uma vez, estejam abertos para recebermos esta palavra que mantém cada um de nós de pé. Que aquilo que aconteceu nesse dia, ou nesses últimos dias, se por acaso tem trazido tristeza, decepção, ou até ira, não venha, Senhor, a bloquear o entendimento das nossas almas para aquilo que brotou no Teu coração, Senhor, e que será ministrado nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos que Tu venhas, Espírito Santo, a desarmar as nossas resistências. Queremos nos fragilizar diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Senhor, sejam agradáveis à Tua doce presença neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós oramos, crendo que estamos sendo ouvidos e atendidos. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia ou ligue o seu celular no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 24, do 1 ao 13. Amém? Abriram? Então acompanhe comigo aí. Mateus 24, do 1 ao 13. Vou esperar a irmã Beninha achar aí, achou? Essa folha estava colada. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Eu vou ler de novo esse último versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Queridos, nós estamos, para alguns teólogos, vivendo o princípio das dores. Momentos em que os rumores de guerra, em que filho tem se levantado contra pai, pai contra filho. Nós estamos vivendo, segundo alguns teólogos, o início do fim. Para alguns, e o início do início para nós, que iremos reinar juntamente com o Senhor Jesus. Amém? Você ouviu isso? Tente se conectar aqui na palavra de Deus, mesmo que você esteja cansadinho. Estou vendo alguns olhinhos assim bem cansadinhos. Tente se esforçar um pouquinho, você vai conseguir. Então veja só, eu vou repetir. Para alguns teólogos, estamos vivendo o início do fim, mas para nós estamos vivendo o início do verdadeiro início, que é quando estaremos junto com o nosso Senhor, eternamente reinando. Será o início do início. Nós vimos nesse texto Jesus falando sobre esses dias, sobre esse tempo, sobre os escândalos que aconteceriam em vários lugares, sobre pessoas se autoproclamando o Messias, ou se não isso, pessoas se autoproclamando detentores de toda a fé, de toda a palavra, detentores da salvação. Nós temos visto igrejas sendo levantadas e se autoproclamando o avivamento dos últimos dias. A igreja que vai fazer a mudança nos últimos dias. Nós temos visto teólogos reconhecidos, homens de Deus, de grandes ajuntamentos, de grandes momentos em que pessoas eram salvas, libertas, estando apostatando da sua fé. Recentemente eu assisti um vídeo em que um desses grandes homens estava dizendo que a Bíblia é inerrante, que ela não é a palavra de Deus, mas que ela é mais uma palavra de Deus, e que as pessoas não podem se apegar tanto ao que ela diz. E eu fiquei preocupado, porque para muitas pessoas aquele homem ainda é um referencial. Então nós estamos vivendo o início do fim. E aí, no versículo 13, que nós lemos duas vezes, o Senhor Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando Jesus diz perseverar até o fim, é até o fim
nesse plano que nós estamos vivendo, até o fim da humanidade como nós entendemos hoje, porque quando Ele vier, haverá uma nova humanidade no céu, numa nova Jerusalém, num novo patamar. Então, quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim aqui, será salvo e vai gozar da nova fase. E o título dessa ministração é Até o Fim. É o título da ministração, Até o Fim. E aí vem uma questão que Deus falou comigo: perseverar até o fim. Mas Jesus foi lacônico, vamos dizer assim. Jesus deixou no ar, perseverar até o fim. Mas perseverar em quê? Em que eu e você devemos perseverar até o fim? Até aquele momento, porque o fim, irmãos, para muitos aconteceu hoje. Para muitos o fim aconteceu hoje, quando partiram. Uns para a glória e outros para outros lugares. Para muitos o arrebatamento aconteceu hoje, porque eles partiram. Então Jesus diz, aquele que perseverar até o fim. Nós temos o fim quando Deus nos levar, o fim quando vier o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Nós temos vários fins. Mas, pastor, perseverar em quê? Nós vamos passear pela palavra de Deus. Eu não vou esperar que você ache o texto para nós ganharmos tempo, já são 8:55. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração é que nós deveremos perseverar até o fim na fé e na esperança. Hebreus 3, versículos 5 e 6. Hebreus 3, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz o seguinte: e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança, ou seja, a fé, e a glória da esperança até ao fim. O que isso quer dizer, pastor? Trocando em miúdos, o que significa isso? Nós falamos no domingo passado a respeito de João Batista. João Batista estava preso, estava condenado à morte, e naquela dúvida da pressão, ele manda 2 discípulos deles irem até Jesus e perguntar: és tu mesmo o Messias ou esperaremos outro? Estão lembrados que nós falamos isso domingo? Aquele que perseverar até o fim, aquele que crê até o fim, aquele que diante das circunstâncias, das dificuldades, das lutas, das perseguições, das injustiças, das enfermidades, estes que perseverarem e tiverem fé até o fim, e esperarem, e tiverem essa esperança até o fim, estes serão salvos. Aleluia! E eu estou estudando muito, e uma das coisas que nós temos estudado é que se alguém que um dia foi servo do Senhor, estava diante da igreja, e te via ele trabalhando, via ele ativo, desviou-se dos caminhos do Senhor e de uma maneira profunda entrou nas garras do diabo, há um certo questionamento a se fazer: será que realmente um dia aquela pessoa entregou a vida a Jesus de fato? Será que houve realmente uma conversão de vida de fato em uma pessoa que caminhou com Jesus, andou com Ele, e por motivos, decepções, acontecimentos, radicalmente voltou ao que era, e não só o que era, mas muito pior do que era? Há um questionamento: será que realmente ele um dia se converteu de fato? Há outros teólogos que dizem que pode ter havido isso, porque Jesus disse que
O diabo, quando deixa uma casa e ele volta e ele vê aquela casa limpa, varrida, adornada, ele não volta só, ele volta com mais 7, e o estado daquela casa é pior do que era antes. Então há uma controvérsia nisso, mas não é o caso agora. O que Deus fala conosco é que se nós perseverarmos até o fim, irmãos, e perseverar é uma questão de decisão. Você está aqui, querido? Não é uma questão de sentimento, não é uma sensação. Porque eu vou te confessar, irmão, o seu pastor aqui tem dias que não sente Deus perto dele, não tem aquele arrepio, não se emociona. Tem dias que a gente ouve determinados louvores e a gente não sente nada, porque o Evangelho de Deus não é sentimento, é convicção, é certeza, é fé, é crer, é decisão. Então, mesmo que você não sinta, creia. Você está aqui, querido? Mesmo que você não sinta, creia, porque o Evangelho não é sentimento, é decisão, é fé, é crer, é convicção. Mesmo quando nós não sentimos nada, Ele está por perto. Então, a primeira coisa que nós deveremos perseverar até o fim, irmãos, até o fim, até o último instante, como muitos mártires foram as últimas consequências. Um pastor mexicano, se não me engano, lá em Cuba, eu tenho a impressão que é em Cuba, se por acaso eu estou enganado, depois eu vou olhar direito, Deus me trouxe a memória agora, que ele estava com uma família lá, no pelotão de fuzilamento, não sei se foi em Cuba, e o carrasco lá dizia: negue a esse Deus, senão vou matar sua filha. Ele disse: eu não nego. E atiraram na filha dele, e aquele homem chorando, desesperado, disse: negue, senão vou matar o outro filho. Ele disse: eu não nego a Jesus. E mataram o outro filho. Depois a sua esposa: vamos metralhar a sua esposa, negue. E ele começou a cantar: eu vou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E aí mataram a esposa dele, e o mataram, e os 4 estão na glória, aleluia. Mas ele não abriu mão, e ele perseverou até o fim, aleluia. Segunda coisa que nós devemos perseverar até o fim, 1 Coríntios 1, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 1, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz: de maneira que nenhum dom vos falta. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu devo perseverar até o fim é ser irrepreensível. Irrepreensível. Mas pastor, quem é esse homem que consegue ser irrepreensível? Quem é esse homem que consegue andar nessa terra irrepreensível aos olhos de Deus? Ninguém, irmãos. Nem eu, nem você. Nós devemos nos esforçar em manter as nossas mentes limpas diante de Deus, de não intencionalmente estarmos pecando, fazendo coisas que a gente sabe que desagrada a Deus, mas também sabemos que isto, apesar de ser uma decisão nossa, por nossas próprias forças não conseguiremos. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir vencer esse mundo pela nossa própria força.
Tanto é que no versículo 8 ele diz o seguinte: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. É Ele que vai confirmar em nós sermos irrepreensíveis, queridos. A palavra de Deus diz que na hora que nós somos tentados, Deus sempre nos dá um escape. Há sempre uma porta aberta para nós não pecarmos. Deus sempre vai deixar uma válvula de escape, um lugar onde a gente possa fugir do pecado. O problema é que muitas vezes nós estamos tão fixados e só olhamos para o pecado que não conseguimos enxergar esse escape que está do lado. É a palavra que diz que sempre vai haver um escape, uma saída, um plano B, que deveria ser o plano A. Aconteceu comigo algumas vezes. O diabo lançava o pecado na minha frente, irmãos. E na hora a gente tem que clamar, dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. A tua palavra diz que há um escape. Onde é que está o escape? Me mostra. Me dá forças para olhar para os lados, para cima, para a gente ver onde está esse escape. Eu quero dizer a você que há uma saída sempre que houver diante de você o pecado. A palavra diz, e eu vou com ela, eu estou com ela, que há um escape, porque é Ele que nos confirma irrepreensíveis, porque de mim mesmo, de você mesmo, não conseguimos, irmãos. Judas 1, 21 e 24, Judas 1, 21 e 24, complementando isso, a palavra de Deus diz assim, não é 21 a 24, é o 21 e o 24: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos vós mesmos. Mas veja que o versículo 24 diz o seguinte: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Irmãos, quem vai nos guardar de tropeçar e nos manter irrepreensíveis é Jesus. Diga aleluia. Para você despertar para Jesus. É Ele, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Irmãos, é Ele. Agora, para que isso aconteça, eu preciso estar ligado, conectado nele em banda larga de 100 megabytes por minuto, por segundo, aliás. A geometria é 35 megabytes, às vezes tem até 100 megabytes. Nós temos que estar a 1 milhão de megabytes de conexão com ele, irmãos. Eu preciso estar ligado nele, para que ele me livre de tropeçar. Muitas vezes a gente quer não tropeçar por nós mesmos, pela nossa força, não, eu resisto, e deixamos de estar ancorados nele, que é Ele que nos faz não tropeçar. Ler a palavra de Deus, estar adorando, ache uma brechinha na sua agenda, meu querido, minha querida, ache um momento de conseguir fazer isso, mas não deixe de estar alicerçado nele, porque é Ele que nos guarda de tropeçar. Imagina você andando numa rua, você está aqui, imagina você andando numa rua e tem um obstáculo na frente, uma pedra grande, um tronco de árvore, e você está distraído, e você está se aproximando, alguém diz: olha, cuidado, cuidado, você vai tropeçar. Você para, puxa, não tinha visto esse tronco aqui na frente. Assim é Jesus. Nessa caminhada nós estamos perto de tropeçar e está dizer: olha, cuidado, você vai tropeçar, cuidado, não, cuidado, mude o caminho, salte esse obstáculo. É assim que Ele faz conosco. Terceira coisa, que é importante:
Hebreus 6, versículos 10 e 11. Hebreus 6, versículos 10 e 11. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Vou ler de novo. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Terceira observação: precisamos perseverar em ajudar uns aos outros. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. No versículo 10: enquanto servistes aos santos, e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Irmãos, é preciso que nós, Ministério Lemuel, tenhamos cuidado uns com os outros. O mesmo cuidado que eu tenho com a irmã Beninha, nos seus 84 anos, de ajudá-la a subir, de olhar, de ligar, saber como é que ela está, de acompanhar, não só por ser minha mãe. Eu preciso ter esse mesmo cuidado com a tia Bia. É preciso que ela tenha esse cuidado com a irmã Cláudia. É preciso que a irmã Cláudia tenha esse cuidado com Juliana. Juliana com Isabela, Isabela com Andresa, Lucas com Lucas. Eu com Léo, Léo com a pastora. Irmãos, um evangelho em que as pessoas não têm cuidado umas com as outras é um evangelho questionável. Um evangelho em que alguém passa 15 dias sem dar notícias e ninguém se preocupa em saber como ele está, como ela está, e não apenas os pastores. É um evangelho que precisa ser reavaliado. Um evangelho que a gente não se preocupa quando vê alguém que chega na igreja com uma fisionomia abatida, diferente, de perguntar: está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Deixa eu orar por você. Um evangelho em que chega um visitante e a gente não se aproxima para dizer: que bom que você está aqui, olha, meu nome é isso, meu nome é esse, seja bem-vindo, que bom, sinta-se à vontade, você está em casa. E não apenas a recepção, mas todos. Se um evangelho nós não servimos uns aos outros, é um evangelho que está manco, é um evangelho que está andando de bengalas. Não é o evangelho que Jesus pregou, de servir uns aos outros. Aleluia. Devemos perseverar até o fim em servir uns aos outros. Mas além de perseverar, Jesus disse em Mateus 28, versículo 19 e 20. Versículo 20, Mateus 28, 20. Estamos finalizando. Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, até o fim. Mas veja só, irmãos, ensinando-os. Versículo 19 diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não foi isso que nós lemos? Não foi assim? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele diz: eis que estarei convosco até o fim. Você está começando a captar isso aí, não? Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não disse: eu vou deixar vocês e vou esperar lá no fim para ver quem chega, e vou ficar dizendo: vai, corre, você consegue. Ele
Ele não disse que ia ficar na linha de chegada lá do fim, dizendo: se esforce mais um pouco. Você que tropeçou, levante, tire sua poeira da roupa e venha, eu estou lhe esperando. Jesus não disse que ia ficar apenas torcendo para que a gente perseverasse até o fim. Não com uma camisa com o nosso nome: Eduardo, vai Eduardo. Não com uma camisa ou como as tirinas fazem, com uma coisinha na mão balançando: vai, você consegue. Não com uma torcida organizada, com aqueles que já chegaram no fim, e dizendo: vamos torcer porque você conhece, vamos lá, você consegue. Não, ele disse: eu vou correr com você até o fim. Ele disse: eu vou pegar na sua mão e vou lhe acompanhar até o fim, Luciano. Eu vou junto com você até o fim. Eu não sou aquele que dá o tiro de largada e lhe espera lá na frente do final, não. Ele disse: eu que estarei convosco todos os dias bons e os dias maus, os dias alegres e os dias tristes, os dias de grande vigor físico e os dias de cansaço físico, os dias daquela mente leve e tranquila e os dias de peso na mente, de cansaço mental, os dias de abundância e os dias de fartura, aleluia, e os dias de escassez também. Eis que estarei convosco todos os dias. Eu estarei contigo, correndo e lhe ajudando a perseverar até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus diz para você, diz para mim: persevere até o fim. Eu estou correndo essa carreira contigo. Eu estou lado a lado com você. Não desista. Não desista, porque eu não vou desistir, eu estou do seu lado, é isso que ele diz. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E no fim, ao que vencer, ao que vencer. Em Apocalipse nós lemos algumas coisas importantes, estamos encerrando. Jesus disse para o apóstolo Paulo na ilha de Patmos: ao que vencer, ao que perseverar até o fim, ao que chegar na linha, a estes. Apocalipse 2:7: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Você sabe o que é que fazia Adão não morrer? Você sabe? Não sabe o que é que fazia Adão não morrer? Era comer do fruto da árvore da vida. Ele precisava todos os dias alimentar-se do fruto da árvore da vida. E isso tornava Adão imortal, aspas, nesse plano. Quando Adão e Eva foram lançados fora do jardim do Éden, eles não tiveram mais acesso à árvore da vida, e por isso morreram. Nós não temos acesso, por enquanto, à árvore da vida. Mas aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, vai poder colher a árvore da vida. Aleluia. No meio da sua praça, Apocalipse 22:2, no meio da praça da cidade de Nova Jerusalém, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida, o fruto é para dar vida, e as folhas é para curar as nações, para não haver mais enfermidades. Ao que vencer, Apocalipse 2:17, ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Você está aqui? Ao que vencer dar-lhe-ei de comer o maná escondido. O povo de Israel, quando estava no Egito, e aliás, no deserto,
recebeu o maná que vinha do céu, as aves lançavam lá o maná. Aqui é o maná escondido, o maná escondido é Jesus. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ao que vencer, a mim e a você, será nos dado o maná escondido, o pão da vida, o pão que nunca perece, o pão que sacia toda a fome. E o seu nome é Jesus. Ao que vencer, nesse mesmo versículo, Apocalipse 2,17, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Irmãos, durante os jogos em Roma, durante os jogos, os que venciam os jogos recebiam uma pedra branca, uma pedra branca. Essa pedra branca era o convite, era o passe livre para participar da grande festa que o imperador dava depois dos jogos para todos os que venciam, os vencedores dos jogos. Então, quem vencia, quem estava em primeiro lugar, recebia essa pedra branca e dizia, olha, essa pedra branca vai te dar acesso à festa do imperador. Você vai poder sentar à mesa do imperador. E Jesus disse para João, ao que vencer, ao que perseverar até o fim, vai receber uma pedra branca como aquela, para participar da festa, não do imperador de Roma, mas do Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Mas não é qualquer pedra branca, uma pedra que tem escrito um nome, e um nome diferente do meu nome. A minha pedra branca não vai ter Eduardo, a sua não vai ter Sara, não vai ter Lídia, não vai ter Andresa, Léo, será outro nome, um nome que ninguém conhece. E esse novo nome significa que Jesus vai mandar uma mensagem pessoal para você, uma mensagem bem pessoal. E é tão pessoal, tão confidencial, que só quem sabe é Ele, e só quem vai saber somos nós. Ao que vencer vai receber a pedra, o convite, o passe livre, que vai ter o seu nome, novo nome. E finalizando Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, me assentarei e darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Lucas 22:29-30. A palavra de Deus diz, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ao que vencer. Irmãos, no ano de 99 ou 2000, eu estava trabalhando na segurança do Palácio do Governo, aqui no nosso estado, e nós recebemos então o presidente Fernando Henrique Cardoso para uma recepção lá no Palácio do Governo, e eu fazia parte da equipe de segurança. Você está aqui? Irmãos, foi um banquete, foi o banquete. E havia aquela mesa principal onde sentou o presidente da República, onde sentou o governador da época, onde sentaram ministros de Estado e pouquíssimas pessoas. Na mesa do presidente sentaram umas 8 ou 10 pessoas. Nas outras mesas sentaram os demais, uns 100 pessoas mais ou menos. Então havia as mesas, cada uma com 10 pessoas. Mas na mesa do presidente eram escolhidos a dedo. Não era qualquer um que sentava naquela mesa junto com o presidente da República. Tinha que ser alguém especial para sentar lá. Tinha que ser alguém
que fez alguma coisa, ou que estava no cargo muito bom, muito diferenciado, alguém que tinha uma proeminência, que tinha feito algo bom, ou que tinha sido eleito pelo povo para estar ali. Não era quem queria que sentava naquela mesa. Eu vi governadores, eu vi secretários de Estado, eu vi até ministros, desembargadores, e tantas outras mesas, grandes empresários do nosso Estado, homens riquíssimos, que não estavam na mesa do presidente. Mas nós, lá nas bodas do Cordeiro, vai ter só uma mesa. Não vão ter várias mesas, não vai ter o classe A e o classe B. E nós, aquela pedrinha branca, escrito um nome que só nós sabemos e ele, estaremos, se perseverarmos até o fim, assentados na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não precisaremos procurar, qual é a minha mesa? Só há uma única mesa. Estaremos todos assentados à mesa do Cordeiro, se perseverarmos até o fim. E eu te convido, irmãos, a juntos ajudarmos uns aos outros a perseverarmos até o fim. Eu preciso da sua ajuda. O seu pastor precisa da sua ajuda para perseverar até o fim. Eu preciso de cada um de vocês. Cada um precisa do outro. Ajudemos-nos uns aos outros a perseverar até o fim. Servimos-nos uns aos outros. Eu quero te convidar a juntos trilharmos o caminho da perseverança até o fim, Luciano. Eu e você. Você e eu. Eu preciso de você para perseverar até o fim. Eu preciso de você. Eu preciso de você, Léo, para perseverar até o fim. Eu preciso de você, Juju. Eu preciso de Sarinha. Eu preciso de você para perseverar até o fim. E que você também seja despertado pelo Espírito Santo. De que você também precisa de outras pessoas para perseverar até o fim, porque sozinhos nós não conseguiremos. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra já diz claramente que nós precisamos perseverar até o fim. Mas nós te louvamos também porque Jesus disse que estaria conosco dia a dia, nos ajudando a perseverar. Tu não és o arquiteto do universo que planeja e deixa para que outros construam. Tu não és o arquiteto que planeja e abandona a obra para que o engenheiro vá lá e faça, e os mestres de obra. Eu não creio que tu és o arquiteto do universo. Tu és aquele que planeja, constrói, acompanha e vai até o fim, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos até o fim. Nos ajuda, Senhor, a ajudar o nosso irmão a perseverar até o fim. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse ministério seja um ministério ajudador entre uns com os outros, para que nós tenhamos essa plena convicção que precisamos ajudar uns aos outros a perseverar até o fim. Em nome de Jesus, nos conserva, Senhor, nos ajuda, nos dá força, sabedoria, nos faz estarmos ligados em Ti, para que venhamos a dizer não às propostas do diabo, Senhor, para que venhamos a viver uma vida reta, santa, irrepreensível até o dia da Tua volta. Isso só é possível se estivermos ligados na videira, se estivermos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor.
Que a Tua palavra que foi lançada sobre nossos corações nessa noite seja regada pelo Teu Espírito na madrugada, nesses dias. Que não nos esqueçamos disso, mas que Tu possas estar ruminando isso em nossos corações, para que não venhamos a cair em tentação. Transferimos, Senhor, para Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Tu és digno disso, desde agora e para todos sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus.